Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para a nossa segunda aula de Quant. Na aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre os principais aspectos e etapas que envolvem uma análise quantitativa, né? Qual a importância da química analítica quantitativa nas nossas vidas. Nós demos alguns exemplos e conversamos de modo geral, sem nos aprofundar muito em alguns conceitos. Na aula de hoje, a gente vai apresentar alguns conceitos importantes. A gente vai falar de exatidão e precisão e vamos falar também de princípios básicos de estatística. Então, a nossa aula vai ser dividida em duas partes. Se você quiser pausar ali no meio, eu vou avisar, não vai ter muito problema, tá bom? Então, vamos lá. Precisão e exatidão. Qual que é a diferença de precisão e exatidão, gente? Vamos pensar um pouquinho. Difícil, né? Em português, precisão e exatidão significam praticamente a mesma coisa, são quase sinônimos, tá? Mas em ciência, especialmente em química analítica quantitativa, esses conceitos são diferentes e é bastante importante a gente entender cada um deles, porque eles vão falar da qualidade de um resultado, se um resultado analítico é confiável ou não. Tá? O que é um resultado, gente? O resultado é um valor que a gente obtém de um experimento. E num experimento a gente faz determinadas medições. E, inevitavelmente, gente, medir é errar. Em ciência, a gente nunca busca estar certo. Tá? A gente busca sempre estar o menos errado possível, porque é impossível a gente obter um valor real do que quer que seja. A gente tem padrões de medidas. Então, a gente tem, por exemplo, o padrão do metro. O padrão do metro ele é determinado pela velocidade da luz. Então, é a distância com que a luz percorre no vácuo, intervalo de uma fração de segundos, 1 sobre 299 bilhões de segundos. Tá? Então, é um nada. Mas esse é o nosso padrão do metro. A partir dessa definição, a gente pode dizer o que é um metro e os seus outros derivados, por exemplo, quilômetro ou centímetro. Então, se eu quiser medir, por exemplo, 30 centímetros, eu vou usar esse dispositivo aqui, que é uma régua. Se eu fizer uma medida usando essa régua, eu vou errar. Tá? Eu vou errar, mas eu tenho que fazer uma medição o mais certinho possível para tentar justamente minimizar esse erro. E precisão e exatidão entram exatamente nesse contexto. Tá? Então, numa análise que a gente faça em laboratório, a gente precisa saber se os resultados são confiáveis ou não. Tá joia? Para isso, a gente usa os conceitos de precisão e exatidão. Tá? Então, o que significa exatidão? Exatidão é justamente o quanto que determinados resultados estão próximos de um valor real ou de um padrão. Tá? Em todo experimento que a gente fizer em química, a gente sempre vai ter alguma coisa que vai servir de padrão, que vai ser o nosso norte, que a gente vai tentar buscar atingir. Quão mais próximo a gente chegar desse valor padrão, desse valor real, mais exata vai ser a nossa medida, mais exato vai ser o nosso resultado, tá certo? E em química analítica, a gente nunca faz só um experimento, só uma análise. A gente sempre faz algumas repetições que a gente chama de replicata, triplicata, quintuplicata, justamente para a gente poder ter uma quantidade razoável de resultados para ver se esses resultados estão em conformidade entre si, para ver se a gente não errou, não fez algum erro em alguma medida. Então, para que serve a precisão? A precisão é justamente para a gente saber o quanto que esses resultados eles estão próximos entre si. Tá? Então, um exemplo bastante ilustrativo para a gente entender o conceito de precisão e de exatidão é a gente comparar um experimento analítico com tiro ao alvo. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um alvo e o centro do nosso alvo é o valor real ou o valor padrão que a gente quer atingir. Tá? Se a gente tem um conjunto de resultados de um experimento que tem esse aspecto aqui, ou seja, a gente atingiu em todos os nossos resultados valores muito próximos do centro, ou seja, do valor real,
e valores muito próximos entre si. Pode ver que todos os resultados estão próximos uns dos outros. Então, esse nosso experimento, ele foi exato e preciso. Exato porque a gente está próximo do valor real e preciso porque esses resultados estão todos agrupados, todos próximos entre si, tá? Nesse outro caso, onde a gente tem aqui que os nossos resultados estão distantes do valor real do nosso padrão, porém estão todos agrupadinhos entre si, esse resultado ele é inexato, porém ele é preciso, tá? A gente não chegou no valor real, no valor padrão, mas todas as medições ali estiveram próximas entre si. Então, o nosso resultado é inexato, porém preciso. Se o nosso resultado apresenta o seguinte aspecto, o nosso experimento apresenta os seguintes resultados, todos os valores estão relativamente próximos do centro, próximo do nosso valor real, do nosso valor padrão, porém estão espalhados entre si, não estão muito próximos. Esse nosso resultado ele é exato, porém impreciso, tá? E por fim, se a gente tiver todos os resultados espalhados e distantes entre si e distantes do nosso centro do valor real, esse resultado ele é inexato e impreciso, tá certo, gente? Então, essa analogia ela é bastante utilizada e ela serve para ilustrar o conceito de exatidão e de precisão, tá? Então, quando nós temos problemas com precisão ou exatidão, a origem desses problemas pode ser diferente, tá? Elas normalmente são diferentes. Quando a gente tem problema com exatidão, normalmente a gente está tendo algum erro sistemático, ou seja, algum erro que se repete de modo constante. Isso daí está normalmente relacionado ao equipamento que a gente está utilizando, tá? Então, pode ser um equipamento que está descalibrado, ou seja, a gente precisa recalibrar esse equipamento, ou então pode ser uma vidraria que também está descalibrada, está com algum problema, tá certo? Enquanto que os problemas de precisão, aqueles que acabam espalhando os nossos resultados, esses problemas eles normalmente estão mais relacionados ao analista, a pessoa que está fazendo essas análises, tá? Então, normalmente é um problema relacionado à repetibilidade, ou seja, a capacidade de repetir o experimento sempre do mesmo modo, tá? Quando a gente faz um experimento com diversas repetições, é muito importante que a gente tente fazer os procedimentos sempre da mesma forma, justamente para a gente evitar erros aleatórios, tá? Ainda falando de exatidão e precisão, vamos tentar fazer um exemplo juntos aqui para a gente ilustrar um pouquinho esses conceitos de precisão e de exatidão, tá? Então, vamos imaginar que a nossa análise vai ser uma simples pesagem no laboratório, tá? Então, esse dispositivo que eu estou ilustrando aqui é uma balança analítica, tá? É uma balança super sensível, capaz de pesar massas, quantidades muito pequenas, tá? Notem que essa balança, aqui é o pratinho onde a gente adiciona a substância que a gente quer ser pesada, tá? Notem que essa parte da balança, ela fica em volta de uma cabine de vidro, tá? Então a gente abre essa portinha lateral ou a portinha superior para adicionar o que quer que seja que a gente quer pesar e depois fecha-se essas portinhas justamente para evitar qualquer movimentação de ar sobre a amostra, porque essa balança é extremamente sensível, tá? Então, qualquer movimentação de ar ali faz com que o valor aqui que oscile, tá? Então, a gente precisa ter a balança disposta numa bancada só para ela, para não ter ninguém trombando na bancada, para evitar qualquer tipo de problema, tá? E a medição tem que ser feita de modo super cuidadoso e a gente tem que fechar as portinhas depois para obter um resultado o melhor possível, tá? E vamos então imaginar que o nosso experimento é justamente fazer uma pesagem usando uma balança analítica, uma pesagem de comprimido, tá? Essa análise ela vai ser feita em quintuplicata, 5 repetições, feitas por 4 analistas diferentes, feitas por 4 técnicos diferentes. Analista 1, 2, 3 e 4. Então, o nosso objeto de estudo é a pílula, cujo fabricante informou que a massa é de 600 miligramas com uma margem de erro ali de mais ou menos 0,5 miligramas, tá?
Então, cada um dos analistas vai analisar, vai fazer 5 análises de uma pílula. A nossa primeira analista apresentou os seguintes resultados. O segundo analista, esses resultados. O terceiro analista, esses resultados de massa para a pílula. E a quarta analista apresentou esses resultados aqui. Notem o seguinte, gente. Tabela é sempre chato de avaliar. A gente não consegue bater o olho numa tabela e extrair uma informação rapidamente dali, tá? A gente precisa parar e processar os resultados de uma tabela, tá? É muito mais fácil, muito mais rápido para o nosso cérebro processar uma imagem, um gráfico, por exemplo, do que uma tabela. Então, vamos transformar esses resultados aqui em tabela em gráfico. Vocês podem pausar o vídeo, anotar esses valores, pensar, refletir, mas vamos ver como que esses resultados se apresentam em um gráfico. Então, a gente tem a massa da pílula, que foi informada pelo fabricante como sendo 600 mais ou menos 0,5 miligramas. Então, a massa de cada pílula, de acordo com o fabricante, ela tem 600 mais ou menos 0,5 miligramas. Tá? O nosso fabricante está dizendo que essa é a massa da nossa pílula. A gente tem uma margem de mais ou menos meio miligrama, tá certo? Os resultados da nossa analista número 1, eles se apresentam nessa faixa aqui, tá? Os resultados do segundo analista estão distribuídos nessa faixa aqui, tá? Então, essa foi a menor massa que ele pesou, essa maior massa que o analista 2 pesou. Os resultados do analista 3 estão aqui, e os resultados da nossa última analista, da nossa última técnica, estão aqui. Agora fica muito mais fácil a gente poder discutir a exatidão e a precisão desses resultados, não é? O que é exatidão mesmo, gente? Exatidão é o quão próximo um resultado está de um valor real, de um valor tido como padrão. Para a nossa análise em questão aqui, qual é o valor padrão? Qual é o valor real? É o valor que foi informado pelo fabricante, tá? São 600 mais ou menos 0,5 miligramas. Nesse contexto, quais desses resultados, quais dos analistas obtiveram resultados exatos, precisos, exatos imprecisos, imprecisos inexatos? Vamos discutir um pouquinho. Então, os resultados da analista 1. Os resultados da analista 1, eles são tão exatos quanto precisos. Tá? Ela obteve um conjunto de resultado que é exato e preciso. Ela chegou bem perto do valor real e a dispersão dos dados, dos resultados que ela obteve, não é grande. Todos os resultados ali estão próximos entre si. Já para o segundo analista, esses resultados estão todos espalhados e fora, distante do valor real. Então, o nosso analista 2, o nosso segundo técnico, ele obteve resultado inexato e impreciso, tá? Já o analista 3, ele obteve um resultado inexato, tá? Relativamente distante do valor real, né? Os resultados dele aqui estão ali por volta de 601 e pouquinho. No entanto, todos os resultados que ele obteve, todas as replicatas estão muito próximas. Então, o resultado dele é inexato, porém preciso. Provavelmente, para o técnico 3 aqui, ele trabalhou com uma balança que estava descalibrada, que precisa de uma calibração. E o que é um processo de calibração de um equipamento? É um processo no qual você fala para o seu equipamento, né? Isso aqui é o valor real, tá? Então, um equipamento descalibrado é um equipamento que considera um valor diferente do real como sendo o valor real. A gente precisa trazer o equipamento de volta para o estado de calibração, tá? Já a nossa última analista, ela obteve resultados exatos, próximos do valor real, porém imprecisos, tá? Então, ela teve um problema de repetibilidade dos resultados. Ela provavelmente não sabe operar a balança de modo certo. Pode ter deixado a portinha aberta nas medições, por exemplo. Podia ter um ventilador no laboratório soprando ali por perto da balança. Pode ser que ela tenha ligado o ar-condicionado no meio da pesagem, porque a temperatura
do ar altera a densidade do ar e isso pode provocar fluxo de ar dentro da balança, tá? Então, tem diversas pequenas variáveis que podem afetar o resultado de um experimento, mesmo que um experimento simples, tá certo, gente? Maravilha, gente. Essa foi a primeira parte da nossa aula. Se você quiser fazer uma pausa para fazer um xixi, tomar uma água, agora é a hora, tá? Porque a gente vai continuar daqui para frente falando de estatística básica. E o que é estatística, gente? Estatística é a ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação de dados ou de resultados experimentais, tá? Para a gente poder analisar as réplicas de uma amostra, ou seja, as repetições que a gente fez de uma amostra, a gente vai ter que ter algumas noções básicas de estatística. E o primeiro método que a gente vai trabalhar é justamente a média. O que é a média de um conjunto de resultados, gente? A média é um valor que demonstra onde estão concentrados, qual é o valor onde está concentrado a distribuição dos seus resultados, dos seus dados, tá? Como é que a gente determina a média para um conjunto de dados? A média ela vai ter a seguinte equação matemática. Respirem fundo. Minha nossa, o que é isso daí, Garcia? Calma, gente. Calma, não se assustem com esses símbolos matemáticos que a gente vai entender isso daqui. E não é tão difícil, tá? X com esse travessão em cima aqui representa a média, tá? Então, a média é igual. Esse símbolo grego aqui, ele representa o somatório. A soma de N amostras, tá? Sendo que esse I é um número inteiro 1 e cada XI vai ser uma medição diferente que a gente fez, dividido por N, que é o número de repetições que a gente fez. Meu Deus do céu, o que é isso, Garcia? Vamos traduzir isso daqui para uma forma um pouquinho mais palatável, um pouquinho mais fácil de entender. A média nada mais é do que a soma de todos os resultados de uma análise, o primeiro resultado, o segundo resultado, o terceiro resultado, até N resultados, dividido por N, dividido pela quantidade de resultados, pela quantidade de replicatas que a gente tem. Tá? Então, no caso do experimento lá atrás que a gente ilustrou da pesagem da pílula, vamos trabalhar, vamos calcular a média dos resultados do analista 1 e do analista 2. Então, os resultados do analista 1, como é que a gente determina a média disso aqui? A média do analista 1 vai ser igual à soma de todos os resultados, todas as massas que foram pesadas, e aqui eu recomendo fortemente que vocês pausem o vídeo, peguem uma calculadora e tentem vocês repetirem esses cálculos, tá? Não aceitem o que eu estou fazendo aqui. Peguem uma calculadora e façam vocês mesmos seguindo os passos aqui, tá? Então, como é que a gente calcula a média? A gente soma todos os valores que foram obtidos aqui, vai dar 2.999,9, dividido pela quantidade de repetições. O resultado foi feito em quintuplicado, então dividido por 5, portanto, a média do primeiro analista, ou seja, a massa média calculada para o primeiro analista foi 599,98 miligramas, tá? Qual que era a massa que o fornecedor da pílula dizia para a gente? Ali mesmo, gente, 600 miligramas, mais ou menos 0,5, né? Então, está muito próximo do valor real. Se vocês calcularem a média dos valores do analista 2, que tinha aquele monte de resultado ali, tudo disperso, ou seja, obteve um conjunto de resultados inexato e impreciso, se vocês calcularem essa média, vai dar 599,98 miligramas, igualzinho à média do primeiro analista. Mas o resultado dele não tinha sido inexato e impreciso? Pois é, gente, só a média não é o suficiente para a gente discutir a qualidade de um resultado analítico, tá? A gente precisa também do desvio padrão. O que é o desvio padrão, gente? O desvio padrão é uma medida da dispersão dos resultados em torno de uma média
para um conjunto de resultados. Tá? Então, você tem um monte de resultados e você quer saber o quão espalhado esses resultados estão em relação à média do valor deles. Tá? Então, essa é a formulinha do desvio padrão. Meu Deus do céu, Garcia. Você quer matar a gente. Falei, calma, gente. Calma. Não é tão complicado assim. Vamos fazer devagarzinho, vamos tentar entender devagarzinho. Então, o desvio padrão, cujo símbolo é S, ele vai ser igual a raiz quadrada do somatório da diferença entre todos os resultados menos o valor médio elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Jesus amado, Garcia, você quer arrancar o nosso couro. Calma, gente. Vamos reescrever isso aqui para deixar mais palatável, mais bonitinho? Vamos. Então, o desvio padrão é igual à soma do primeiro resultado menos a média elevado ao quadrado, tá? Isso aqui elevado ao quadrado, mais somatório, né? O segundo resultado menos a média elevado ao quadrado, mais o terceiro resultado menos a média elevado ao quadrado, até lá, o último resultado menos a média elevado ao quadrado, tudo dividido pelo número de resultados que a gente tem, menos 1. Beleza? Vamos tentar entender alguma coisa, gente. Por que que a gente eleva essa diferença ao quadrado? Essa diferença de uma medida e do valor médio pode ser um valor positivo ou um valor negativo. Pode ser que a média seja maior do que um determinado valor que a gente obteve. Nesse caso, se a média for um valor menor, o resultado vai ser negativo, tá? Para evitar ter um valor negativo, a gente eleva ao quadrado, porque menos vezes menos vai dar mais. Quando a gente eleva alguma coisa ao quadrado, é ela vezes ela, tá? Um número negativo vezes um número negativo dá positivo. E depois, no final de tudo, a gente vai tirar a raiz quadrada, que é justamente para descontar esse quadrado que a gente elevou os números. Tá? Então, é justamente uma forma da gente não ter valores negativos. Tá? E a gente vai dividir esse somatório por n menos 1, pela quantidade de experimentos menos 1, por uma questão de graus de liberdade. Tá, gente? Isso aqui eu vou ficar devendo para vocês, porque entra numa parte um pouco abstrata demais da matemática e da estatística, que não vale a pena a gente ficar discutindo aqui, tá? Vocês têm que aceitar que a média a gente divide pela quantidade de replicatas, enquanto que o desvio padrão para uma amostra e não para uma população toda, a gente divide por n menos 1. Beleza? Vamos tentar usar essa fórmula, aplicar essa equação com os resultados do primeiro experimento lá? Então, pegando os resultados do analista 1, que teve a seguinte média, a gente calculou lá atrás, 599,98 miligramas. Vamos organizar esses resultados. Então, para calcular o desvio padrão vai ser a somatória da diferença de todos os resultados menos a média elevado ao quadrado. Então, a gente vai pegar cada resultado, vai subtrair o valor médio que a gente calculou aqui e vai elevar ao quadrado. Vai pegar o segundo resultado, subtrair a média e elevar ao quadrado. Vai pegar o terceiro resultado, subtrair a média e elevar ao quadrado. Vai pegar o quarto resultado, subtrair a média e elevar ao quadrado. Vai pegar o quinto resultado, subtrair a média e elevar ao quadrado. Percebam que é muito mais trabalhoso do que difícil, tá? E na vida real, quando a coisa acontecer para valer, a gente tem uma ferramenta que chama Excel no computador. Tá? A gente tem diversos aplicativos de planilha que trabalham com esses resultados de forma muito mais eficiente que a gente. Tá? Mas é importante a gente fazer essas primeiras continhas na mão para esse processo. Tá? Então, resolvendo primeiro para os parênteses, né, a gente vai ter os seguintes valores. Notem aqui, exatamente como eu comentei lá atrás, um valor negativo para a quarta replicata aqui, um valor negativo para a quinta replicata. Agora a gente vai pegar esses valores e elevar cada um deles ao quadrado. Elevar ao quadrado é fazer um número vezes ele, tá? Se for um número negativo, vai ser menos vezes menos
que vira mais. Por isso que a gente eleva ao quadrado. Então, elevando os valores que a gente calculou lá atrás ao quadrado, a gente vai ter o seguinte: 0,0144 mais 0,0144 mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. A gente vai somar todos esses valores, vai dar 0,068, vai dividir por 4, que vai dar 0,017, e vai tirar a raiz quadrada, que é justamente para compensar o quadrado que a gente levou lá atrás. Portanto, vai nos dar um desvio de 0,13, tá? Temos o desvio padrão, temos o valor médio do experimento. Como é que a gente representa, então, o resultado desse experimento de pesagem? Vai ser o seguinte: o resultado do primeiro experimento, do primeiro analista, foi de 599,98, valor médio, mais ou menos o desvio padrão, mais ou menos 0,13, tá? Então, o desvio padrão, ele justamente é uma medida da dispersão, do quão dispersos os resultados estão em torno do valor médio desse experimento, tá? Lembra que eu falei lá atrás que o segundo analista, ele apresentou o mesmo valor médio, mas a gente viu no gráfico que aquele experimento era inexato e impreciso? Pois é, se a gente calcular o desvio padrão para o segundo analista, a gente vai ter o seguinte resultado: o mesmo valor médio, 599,98, mais ou menos 2,49 miligramas. Então, percebam que o desvio padrão do meu segundo analista é muito maior que o desvio padrão do meu primeiro analista. Significa que os resultados dele estão muito mais espalhados, tá? Ele tem uma precisão baixa, a capacidade de repetir os experimentos, uma repetibilidade baixa. Tá certo, gente? Então, só a média não é o suficiente para a gente falar da qualidade de um resultado. A gente precisa do desvio padrão, que justamente fala o quanto que esses resultados estão dispersos em torno do valor médio. Beleza? Maravilha, gente. Eu agradeço quem chegou até aqui e eu faço um apelo a vocês. Não se assustem, tá? Não se assustem, porque média e desvio padrão é relativamente simples, tá? E vocês, na maioria das vezes, não vão precisar calcular isso daí na unha. A gente tem diversas ferramentas que calculam isso pra gente, tá? Mas é importante a gente se familiar com esses conceitos e praticar um pouquinho no começo, tá? Então, para praticar, calculem a média e o desvio padrão dos resultados dos analistas 3 e 4. Tá? Essa é a atividade de hoje, calcular média e desvio padrão dos resultados dos analistas 3 e 4. Beleza, gente? Como de praxe, deixo aqui algumas diquinhas de referência bibliográfica para vocês. Todos os livros estão disponíveis na Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual, é só entrar ali em links importantes, Biblioteca Virtual Pearson no SWAP, tá joia? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, cuidem-se e tchau!